Hoje, inelegibilidade reflexa. A gente também pode chamar essa inelegibilidade de inelegibilidade parental, tá? Então, já anota aí, há essa possibilidade de também se chamar de inelegibilidade parental. Tá? E aí, como o próprio nome já entrega, né, inelegibilidade parental, a ideia é que se torne inelegível o parente do detentor do mandato, tá? A gente está trazendo aqui a disposição constitucional só por uma questão de importância, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala nas nossas aulas. A disposição legal a gente só traz por uma questão didática, dado a sua importância. Mas a gente vai já sintetizar daqui a pouco, tá? Então, previsão na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7º, onde diz que são inelegíveis no território, né? Primeiro destaque aqui, no território do titular, o cônjuge e os parentes até segundo grau, do presidente, do governador, do prefeito. Então a gente já vê que isso só se aplica aos detentores do executivo ou daqueles que hajam substituído 6 meses antes do pleito, salvo se já titulado o mandato. Tá bom? A gente vai sintetizar isso aqui como a inelegibilidade reflexa visa afastar o núcleo familiar de uma, enfim, ou de uma futura reeleição ou para que o titular do mandato utilize esse cargo para alavancar a candidatura dos seus parentes. Então, essa aqui é a síntese do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, tá? Essa aqui é a síntese. Então, a gente tem basicamente 4 requisitos a ser observado. O primeiro, que o parente tem que ser até o segundo grau, né? E aí o parente em linha reta, independente do grau, tá? Mas o parente, de um modo geral, até o segundo grau, tá bom, meus amigos? O outro ponto que a gente deve observar aqui é que a circunscrição tem que ser, a limitação dessa inelegibilidade reflexa, ela ocorre dentro da circunscrição. Então, por exemplo, eu sou candidato a prefeito, né? Eu sou detentor do mandato lá prefeito, mas a minha esposa quer concorrer à presidência da República. Isso não tem nada a ver, porque a circunscrição do prefeito ela é limitada a uma cidade. E a esposa dele, enfim, ou o sobrinho dele quer concorrer à presidência da República. Tá bom, meus amigos? E aí o segundo ponto, tá? Dentro da circunscrição e do executivo, não se aplica ao legislativo. Então, por exemplo, a esposa ou irmão de um senador, de um vereador, um deputado, isso aí não atrai a inelegibilidade reflexa, ok? Outro destaque importante que a gente deve pontuar é que essa inelegibilidade se estende, inclusive, para quem substituiu o detentor do mandato 6 meses antes da eleição. Então, substituiu o prefeito, renunciou 6 meses antes da eleição, assumiu o vice ou assumiu o presidente do parlamento. O parente desse vice ou o parente do presidente da Câmara local, ele também vai estar inelegível, tá bom? Então, a esposa do vice-prefeito ou a esposa do presidente da Câmara não vai poder concorrer a nenhum cargo dentro daquela circunscrição, no caso para vereador, tá bom? Então, esses 3 pontos aqui de bastante importância. Agora vamos lá para a exceção. Qual é a exceção? Então quer dizer que o parente de um deputado, enfim, de um prefeito, de um governador, de um presidente nunca vai poder ser candidato. Aqui a gente tem uma exceção, e uma exceção que vocês conhecem bastante. Lembrem, presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente no quadrinho 2019 a 2022, certo? E os filhos deles puderam concorrer normalmente, né? O Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, né? Flávio, senador, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e vereador em 2020, se eu não me engano, tá bom? Por que eles puderam? Porque eles já eram titulares, né? Eles já eram titulares, né? Estavam concorrendo à reeleição. Diferente, por exemplo, se a esposa do presidente Michele Bolsonaro concorrer nas eleições de 2022 para deputado federal ou senador, ela não podia, porque ela não estava concorrendo a uma reeleição, era a primeira eleição dela. Então, nesse caso, a exceção não se aplicaria a ela, tá bom? Então, vamos guardar esses 4 pontos aí, que aí com isso a gente sintetiza o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. E aí a gente tem, basicamente, o seu conceito, e a gente tem algumas observações a fazer, tá bom? A questão do terceiro mandato, lembra
que a gente viu, e aí se você não assistiu, depois dá uma olhada, tem vídeo aqui no canal, sobre a questão da reeleição, né, a limitação da reeleição, que a reeleição pode ser no máximo 1 ou no máximo 2 mandatos. E aí o que pode acontecer? Primeiro eu vou ler aqui a súmula, depois a gente vai sintetizar. A súmula do TSE diz o seguinte, ó, que são inelegíveis para o cargo do chefe do executivo o cônjuge e os parentes, indicados no parágrafo 7º do artigo 14, aquilo que a gente já sabe, do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. O que essa súmula está fazendo? Essa súmula está unindo duas coisas. Lembrem que a reeleição, no máximo, tem que ser 2 mandatos e o parente do detentor do mandato ele não pode concorrer a um cargo, né, se até o 2º grau, se o parente dele for detentor do mandato. Então ele está unindo duas coisas aqui, reeleição e inelegibilidade reflexa. E aí como é que a gente pode sintetizar essa súmula? Vamos lá, que aqui você vai entender. Por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui esse caso aqui. José foi eleito em 2016, ok? E aí em 2020 ele concorre novamente às eleições, certo? Concorre novamente às eleições. Ganhou de novo aqui em 2020. O que ele vai fazer para as eleições de 2024? Se ele renunciar 6 meses antes, né? Ele renunciou 6 meses antes, porque ele renunciando 6 meses antes, em tese ele foge lá da inelegibilidade reflexa, né? Porque ele renunciou 6 meses antes para viabilizar o parente dele, certo? Em parte certo e em parte errado, porque para prefeito, né, o parente do até o 2º grau, ele não vai poder concorrer às eleições de 2024. Isso porque, cara, ele pode fugir da inelegibilidade reflexa, mas vai caracterizar um 3º mandato do grupo. Aqui ficaria um 3º mandato do grupo familiar dele. Por exemplo, se a esposa fosse eleita, aí o José teria sido detentor do mandato das eleições de 2016, das eleições de 2020 e a esposa dele das eleições de 2024. Então a gente teria aqui um 3º mandato do grupo familiar. Exatamente por conta disso, aquela súmula do TSE, ela tenta sintetizar a inelegibilidade reflexa e a inelegibilidade e a vedação do 3º mandato. A única possibilidade de o parente do José ser candidato a prefeito é se ele for reelegível, ou seja, aqui na primeira eleição ele foi eleito. 6 meses antes ele renuncia, e sim, porque a gente está considerando o grupo familiar uma pessoa só. Se ele já era reelegível e aí ele renunciou 6 meses antes para se afastar, para viabilizar o parente dele, aí o parente dele pode concorrer para esse mandato aqui das eleições de 2020. Né? Aí se o José quiser retornar em 2024, ele não pode caracterizar o 3º mandato do grupo familiar. Tá bom, meus amigos? Por fim, ainda uma súmula aqui do STF, combinado com o tema 678 de repercussão geral, que diz o seguinte, que a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, salvo em caso de morte. Tá? Eu estou combinando aqui essa súmula, tá? Estou combinando a súmula com esse tema 678. Tá? Isso não é o teor inteiro da súmula, é eu que estou combinando. Então, a dissolução do vínculo conjugal, em tese, não afasta. Então, nesse caso que a gente falou aqui, né? Vamos supor que o José nessa eleição, depois nessa, e aí nessa eleição ele se separou da Maria, a esposa dele. A Maria pode concorrer em 2024? Não, porque a dissolução do conjugal não afasta a inelegibilidade reflexa, salvo em caso de morte. Se o José morrer aqui, aí a Maria fica livre para concorrer em 2024. Bom, meus amigos, é isso que diz aqui a súmula vinculante, combinado com o tema 678 de repercussão geral. Ok? Por fim, meus amigos, você aí que é concurseiro, né, enfim, quer passar em concurso, eu vou deixar um link aqui na descrição, tem uma mentoria sobre como passar em provas e concursos, tá, onde eu coloco a minha experiência de mais de 10 anos de mais de 10 concursos aprovados, né, a gente tem aqui organizar, o concurseiro a se organizar por meio de aplicativo, disponibilizo gratuitamente súmulas organizadas do TSE, planilha de estudo, e para quem é advogado, né, a gente sabe também que muito advogado aqui vem revisar aqui a partir dos nossos vídeos, a gente tem um curso de direito eleitoral prático, tá? E aí a gente questão prática mesmo, tese prática, sistemas práticos da justiça eleitoral. Tá bom, meus amigos? Por fim, eu te peço aí que
dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Toda semana a gente posta um vídeo de noções de direito eleitoral e de jurisprudência do TSE, tá bom? Então já se inscreve aí que você não perde nenhuma novidade, ok? Forte abraço e até a próxima.